Olá, meu nome é Vitor, sou mestrando em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. E estou aqui para apresentar, falar um pouquinho, né, sobre o meu artigo escrito em parceria com a minha orientadora, a Rosiane Campos Berto, que trata sobre a questão dos grupos escolares aqui no estado do Espírito Santo. O artigo tem o título de O Modelo Grupo Escolar em Expansão, o caso do estado do Espírito Santo, 1930-1940. Assim que só para esclarecer um pouquinho, os grupos escolares, pouca gente conhece, né? Até ali o final do século XIX, as escolas públicas do Brasil eram poucas, eram conhecidas como escolas de primeiras letras, né? Que funcionavam normalmente na casa do professor, não tinha um currículo, nem um método estabelecido ali. Eram poucas escolas para poucas pessoas, né? Com o advento da República, ali, em 1889, os republicanos, primeiro em São Paulo, eles buscam uma nova forma de se educar a população, né, em vista dessa formação desse cidadão republicano, consciente dos seus direitos e deveres e tal, né. E aí eles olham para a Europa, para os Estados Unidos e veem as primeiras experiências de escolas modernas, escolas graduadas, as escolas que tinham salas de aulas divididas com aluno por idade ou por nível de conhecimento, um professor por cada disciplina, a figura do diretor aparece aí como aquele que vai gerir a escola. É, então, essa é a escola passa a ter um prédio, né, para ser uma instituição, ter um prédio próprio para a escola, né? Aquilo que antes funcionava na casa do professor. Então, nesse sentido, essas escolas modernas chegam no Brasil no final do século XIX, primeiro em São Paulo, né, a primeira experiência nesse sentido em São Paulo, e aí elas se espalham pelo país como sinônimo de educação, né? Apesar de nunca ter sido a maioria, né, das escolas, não só em São Paulo, mas como no caso do Espírito Santo. Só que no caso do Espírito Santo, esses grupos escolares chegam só em 1908, né, como reforma aqui, conhecido como Reforma Gomes Cardim, que implementa os primeiros grupos escolares, mas até 1930, o final do período republicano, tínhamos 4 grupos escolares no estado do Espírito Santo. Então, assim, apesar de no discurso político, na mídia, e até mesmo na ideia que as pessoas tinham de educação, apareceu o grupo escolar, né, um sinônimo de escola de verdade, né, o que acontecia é que a educação ficava a cargo das escolas de primeiras letras, escolas isoladas, né? Isso aconteceu há bastante tempo, até após 1930. Só que em 1930, esse modelo grupo escolar se expande, né? Durante a Era Vargas, o Espírito Santo ficou a cargo de um interventor, né? O Punário Bley, que ficou aqui 13 anos no poder, de 1930 a 1943, e ele implementa uma proposta de expansão dos grupos escolares, né? Então a gente passa de 4 em 1930 para quase 26 em 1936, então é um número considerável, né? E aí eu busco estudar esse processo de expansão dos grupos escolares do Espírito Santo através de um caso específico, que é o caso do Grupo Escolar Henrique Coutinho, na cidade de Una, sul do estado do Espírito Santo, uma cidade pequena, cidade pacata, e busco compreender como que se deu esse processo de constituição desse grupo escolar em Una na relação com a expansão da escolarização formal, né? Por quê? Porque ao analisar os estudos, né, esse artigo é uma proposta de revisão de bibliografia, que faz parte da minha dissertação, a gente compreendeu que a maioria dos estudos colocam que a partir de 1930 os grupos escolares deixam de ter essa questão da grandiosidade dos palácios, das grandes escolas, da educação de verdade, do modelo moderno de educação, e passam a ser como um historiador importante desse tema, o Luciano Mendes de Faria Filho, classifica como elas se tornam a partir de 1930 como precárias escolas escolares, escolas de primeiras letras ou escolas primárias. Por quê? Porque com o grande número de estudantes, o aumento da população, a urbanização acelerada, essas escolas passam a ter que atender um número cada vez maior de alunos. Então elas deixam de ter aquela estrutura grandiosa que tinham, que atendia poucas pessoas, e passam a ter estruturas precárias visando atender o máximo de pessoas possíveis, né? Então a minha proposta é ver se o Grupo Escolar Henrique Coutinho e o processo de expansão dos grupos escolares do Estado do Espírito Santo se relacionam com essa questão mais geral, né, de precarização dos grupos escolares, né? Só que aí tem um problema, porque ao buscar estudos sobre essa questão, eu não encontrei nenhum estudo do Espírito Santo que trate dos grupos escolares a partir de 1930, apesar de, a partir de 1930, que começar realmente o processo de expansão, né? Os grupos escolares do Espírito Santo, eles aparecem mesmo depois de 1930. Mas não há nenhum estudo que trate desse assunto, então os estudos sobre grupos escolares no Espírito Santo, eles se restringem ao século, final do século XIX, trata ali como era a educação do século XIX, não tinha grupos escolares, e depois, a partir da reforma Gomes Cadinho, né, onde foca a questão da educação do Espírito Santo. Então, assim,
o meu estudo visa não só compreender como se deu esse processo de expansão dos grupos escolares aqui no Espírito Santo, mas também contribuir, né? Porque não tem nenhum estudo. Meu estudo, nesse sentido, ele é pioneiro, né? Então, é isso que trata. Então, assim, a nosso estudo constata que realmente o processo de expansão dos grupos escolares se dá a partir de 1930 aqui no Espírito Santo. Isso se relaciona com o restante do Brasil. Porém, não tem como eu compreender até que ponto essas escolas eram precárias, ou se realmente, ou se elas mantinham aquela mentalidade, aquele conceito ainda dos grupos escolares do período republicano, né? Então, meu estudo, ele deixa aberto, esse artigo deixa aberto. Assim, ó, realmente, o Espírito Santo ele se relaciona com esse processo de expansão dos grupos escolares, mas até que ponto essas escolas se relacionavam com aquilo que se esperava de um grupo escolar, fiquem abertos, e eu pretendo analisar através do grupo escolar aqui da cidade de Una como que se deu isso no Espírito Santo, né? Então, é isso daí. Obrigado aí pela oportunidade de participar do seminário e até uma próxima.